Capítulo 3. Cristo, padrão e a prova. Até aqui, os fatos que aprendemos da Escritura relativos ao destino dos espíritos dos mortos têm todos a ver com acontecimentos que se deram antes da morte e ressurreição de Cristo. Continuaremos agora a ver o que a Bíblia revela sobre a experiência do próprio Cristo durante o período que medeia entre a sua morte e a sua ressurreição. Entre a morte e a ressurreição, a primeira passagem que consideraremos é uma antecipação profética da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, contida em Salmos 16, 8 a 11. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Em Atos 2, 25 a 28, Pedro cita plenamente estes versículos. Em Atos 13, 35, Paulo cita um destes versículos. Tanto Pedro como Paulo igualmente interpretam estas palavras como uma profecia direta do sepultamento e ressurreição de Cristo. Pedro realça que, embora essas palavras tivessem sido ditas por Davi, não se lhe aplicam porque a alma de Davi ficou durante muitos séculos no Sheol e o seu corpo sofreu o processo da corrupção. Portanto, essa é uma das muitas profecias messiânicas do Antigo Testamento, faladas por Davi e que não se lhe referem, mas sim à semente prometida de Davi, o Messias Jesus Cristo. Aplicadas desse modo a Cristo, essas palavras de Davi no Salmo 16 revelam duas coisas que constam na morte de Cristo. Primeiro, o corpo foi colocado no túmulo, mas não sofreu qualquer processo de corrupção. Segundo, seu espírito desceu ao Sheol, o lugar dos espíritos dos mortos, mas não permaneceu ali mais do que o período entre a sua morte e a sua ressurreição. Essa revelação do Antigo Testamento é confirmada pela revelação mais detalhada do Novo Testamento. Em Lucas 23, 43, lemos que Jesus disse ao ladrão arrependido a seu lado na cruz. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A palavra paraíso significa literalmente um jardim, e é um dos nomes dados a esse lugar do outro mundo reservado aos espíritos dos justos mortos. Igualmente em Lucas 23, 46, lemos: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Com essas palavras, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, entendemos que Jesus entrega aqui na morte o destino do seu espírito nas mãos de seu Pai Celeste. Ele sabia que o seu corpo ia ser entregue ao sepulcro, mas o destino do seu espírito ia ser decidido por Deus, seu Pai. Em tudo isto, vemos que Jesus, tendo tomado sobre si, juntando a sua natureza divina à natureza de humanidade, passou pela mesma experiência que aguarda todo ser humano na morte. O seu corpo foi entregue ao sepulcro por mãos humanas, mas o seu espírito foi colocado nas mãos de Deus, e o seu destino ficou traçado pela sentença de Deus.
O que aconteceu ao Espírito de Cristo depois de, na sua morte, se ter libertado do vaso terreno do seu corpo? Em Efésios 4, 9 a 10, Paulo diz relativamente a Cristo: ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Igualmente em 1 Pedro 3, 18 a 20, lemos: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade na carne, mas vivificados pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Se combinarmos as diversas revelações contidas nessas passagens relativas a Cristo, podemos elaborar o seguinte esquema de experiências pelas quais o seu Espírito passou. O seu Espírito desceu ao Sheol, o lugar dos espíritos dos mortos. No dia da sua morte na cruz, foi primeiro ao lugar dos espíritos dos justos, chamado paraíso ou seio de Abraão. Como o relato do Evangelho indica que a morte de Cristo na cruz precedeu a morte dos 2 ladrões, parece natural supor que Cristo estava no paraíso a receber o espírito do ladrão arrependido que o seguiu até ali. Do paraíso, Cristo desceu ainda mais baixo, indo até aquela área do Sheol, reservada aos espíritos dos ímpios. Parece que a sua descida a esse lugar de tormento era necessária para completar a obra da expiação pelo pecado do homem, já que tinha de suportar plenamente não apenas as consequências físicas do pecado, mas também as espirituais. Em algum momento da sua presença, neste domínio inferior do Sheol, Cristo pregou aos espíritos dos que tinham vivido impiamente nos dias de Noé, ou seja, nos tempos antediluvianos, e que passaram, consequentemente, para um local especial de prisão no Sheol. O verbo grego aqui traduzido por pregou está diretamente relacionado com o substantivo grego arauto. Portanto, não indica necessariamente que Cristo tenha pregado o Evangelho aos espíritos em prisão, mas que apenas lhes fez alguma proclamação, à semelhança de um arauto. Então, no momento ordenado por Deus, quando todo o alvo divino da expiação estava cumprido, o Espírito de Cristo ascendeu de novo do reino do Sheol até esse presente mundo temporal. Ao mesmo tempo, seu corpo, que jazia sem vida no túmulo, ergueu-se da morte, e o Espírito e o corpo juntaram-se de novo para formar uma personalidade completa. Relativamente à ressurreição de Cristo, Paulo diz em 1 Coríntios 15, 20 e 22: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Paulo indica que a ressurreição de Cristo de entre os mortos estabelece um padrão que deve ser seguido por todos os homens. Nesse padrão, podemos distinguir 2 aspectos principais. Primeiro, a parte material, o seu espírito. Deve regressar do domínio dos espíritos que partiram. Segundo, a sua parte material, o seu corpo, deve erguer-se de novo da morte. Desta forma, espírito e corpo devem uma vez mais reunir-se, reconstruindo assim a personalidade plena do homem, com as suas partes material e imaterial.
os seus 3 elementos de espírito, alma e corpo. Em algum momento da sua presença nesse domínio inferior do Sheol, Cristo pregou aos espíritos dos que tinham vivido impiamente nos dias de Noé, ou seja, nos tempos antediluvianos, e que passaram consequentemente para um local especial de prisão no Sheol. O verbo grego aqui traduzido por pregou está diretamente relacionado com o substantivo grego arauto. Portanto, não indica necessariamente que Cristo tenha pregado o Evangelho aos espíritos em prisão, mas que apenas lhes fez alguma proclamação à semelhança de um arauto. Então, no momento ordenado por Deus, quando todo o alvo divino da expiação estava cumprido, o Espírito de Cristo ascendeu de novo do reino do Sheol até esse presente mundo temporal. Ao mesmo tempo, seu corpo, que jazia em vida no túmulo, ergueu-se da morte, e o Espírito e o corpo juntaram-se de novo para formar uma personalidade completa. Relativamente à ressurreição de Cristo, Paulo diz em 1 Coríntios 15, 20 e 22, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Paulo indica que a ressurreição de Cristo dentre os mortos estabelece um padrão que deve ser seguido por todos os homens. Nesse padrão podemos distinguir 2 aspectos principais. Primeiro, a parte material, o seu espírito, deve regressar do domínio dos espíritos que partiram. Segundo, a sua parte material, o seu corpo, deve erguer-se de novo da morte. Dessa forma, espírito e corpo devem uma vez mais reunir-se, reconstituindo assim a personalidade plena do homem, com as suas partes material e imaterial, os seus 3 elementos de espírito, alma e corpo. O destino do cristão na morte. A fim de concluirmos o nosso breve esquema deste assunto, é necessário ir além do tempo da morte e da ressurreição de Cristo e considerar o que o Novo Testamento revela sobre o destino da morte dos verdadeiros cristãos nessa presente dispensação. Veremos que o Novo Testamento indica uma diferença importante a esse respeito entre o período que precedeu a ressurreição de Cristo e o que se lhe seguiu. Como já vimos anteriormente à ressurreição de Cristo, as almas dos justos mortos eram destinadas a uma certa área do Sheol, o mundo inferior, chamada paraíso, ou seio de Abraão. Contudo, logo que se realizou a expiação pelo pecado, pela morte e ressurreição de Cristo, a partir de então o caminho ficou aberto para que os espíritos dos justos ascendessem imediata e diretamente ao céu e entrassem na presença do próprio Deus. Isto é deixado bem claro em algumas passagens do Novo Testamento. Por exemplo, em Atos 7, lemos o relato do apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Atos 7, 55 a 56 diz o seguinte: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Depois, nos versículos 59 e 60, o relato termina como se segue: e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Por esse relato é evidente que nos momentos que antecederam a sua morte, Estevão teve uma visão de Cristo na glória à mão direita de Deus. Por isso a sua oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Expressa essa certeza de que imediatamente após a morte do seu corpo,
o seu espírito subiria diretamente para o céu, para a presença de Deus. Isto é confirmado pela maneira como o apóstolo Paulo fala também da morte. Em 2 Coríntios 5, 6 e 8 ele diz: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Essas palavras de Paulo implicam duas coisas. Primeiro, enquanto o espírito do crente permanece no seu corpo, não pode estar na presença imediata de Deus. Segundo, assim que o espírito do crente é liberto do corpo pela morte, tem acesso direto à presença de Deus. Paulo retorna o mesmo pensamento em Filipenses, onde pesa os méritos relativos a ser liberto pela morte do seu corpo físico, ou de permanecer mais tempo no seu corpo, a fim de concluir o seu ministério terreno. Ao discutir essas duas alternativas, Paulo diz em Filipenses 1, 21 a 24: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo muito mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Aqui Paulo considera duas alternativas que se lhe põem. A primeira é permanecer na carne, isto é, continuar mais tempo na sua presente vida aqui na terra, no seu corpo físico. A segunda, partir para estar com Cristo, ou seja, o seu espírito ser liberto do seu corpo pela morte e assim entrar diretamente na presença de Cristo no céu. Estes exemplos de Estevão e de Paulo deixam claro que quando nesta presente dispensação um verdadeiro cristão morre, o seu espírito é liberto do corpo e vai imediato e diretamente para a presença de Cristo no céu. Este acesso direto do crente cristão à presença de Deus no céu tornou-se possível apenas através da morte e ressurreição de Cristo, pelas quais se realizou a expiação total e final do pecado. Antes da expiação de Cristo, os espíritos dos justos mortos iam para uma área especial do Sheol, o mundo inferior. Essa zona especial era um lugar de repouso e de conforto e não de tormento ou punição. No entanto, estava de longe distante da presença imediata de Deus. Podemos agora aplicar as conclusões a que chegamos à doutrina da ressurreição. O padrão para a ressurreição de todos os homens é dado pela ressurreição do próprio Cristo. O mesmo é dizer que o espírito é chamado do lugar onde se encontra, de acordo com a sentença de Deus, seja no domínio do céu, seja no do mundo inferior. Ao mesmo tempo, o corpo é restaurado pela ressurreição de entre os mortos. O espírito e o corpo são assim reunidos e a personalidade completa do homem reconstituída. A ressurreição reagrupa o corpo original. Neste ponto, há uma dificuldade que frequentemente perturba a mente carnal relativamente à ressurreição do corpo físico do homem. Suponhamos que um homem morreu há 2 ou 3 mil anos e que neste período de tempo o seu corpo foi completamente reduzido aos seus elementos materiais originais. Ou suponhamos que um homem foi morto na guerra pela explosão de uma bomba e que o seu corpo ficou totalmente desintegrado pela força da explosão, não havendo quaisquer traços do seu corpo. Em tais circunstâncias, será razoável esperar que no momento da ressurreição, os elementos materiais de corpos como estes serão reunidos, reconstituídos e ressuscitados de novo completos? A resposta tem que ser que para os que reconhecem a sabedoria, conhecimento e poder ilimitados de Deus, não há nada incrível ou impossível nessa doutrina. Mais ainda,
Quando gastamos algum tempo a considerar o que a Bíblia revela relativamente à sabedoria e conhecimento de Deus manifestos na criação original do corpo do homem, a doutrina da ressurreição do corpo parece tanto natural como lógica. No Salmo 139, Davi fala do processo original pelo qual Deus formou o corpo físico do homem. Quase todo este salmo é devotado a exaltar a insondável sabedoria, conhecimento e poder de Deus. Em particular nos versículos 13 a 16. Davi lida com esses atributos de Deus manifestados na formação do seu corpo físico, pois diz: pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque, de um modo terrível e tão maravilhoso, fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos, o meu corpo, não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Aqui Davi está a falar não da parte material da sua natureza, o seu espírito e alma, mas da parte material da sua natureza, o seu corpo físico. A que se refere com as expressões os meus ossos, o meu corpo ainda informe. Relativamente ao processo pelo qual Deus trouxe o seu corpo físico à existência, Davi revela dois fatos de grande interesse e importância. O primeiro fato é o seguinte: os elementos materiais e terrenos dos quais o corpo de Davi ia ser formado foram especialmente selecionados e preparados com grande antecedência por Deus, enquanto esses elementos materiais ainda estavam nas profundezas da terra. O segundo fato é este: Deus indicou o número, as dimensões e o material exatos de todos os membros constitutivos do corpo de Davi, muito antes de o seu corpo passar sequer à existência. O relato feito por Davi do processo que produziu os materiais para o seu corpo é notavelmente confirmado pelas conclusões do Dr. Fujita, um proeminente farmacologista japonês que passou muitos anos procurando a resposta para a pergunta: o que é a vida? Confinou as suas pesquisas ao domínio do material. Aí analisou muitas formas diferentes de vida, tanto animal como vegetal. Eventualmente concluiu que os minerais são os constituintes básicos e comuns de todas essas formas. Contudo, a revelação das Escrituras vai além desses simples fatos científicos. Mostra que Deus mantém um registro completo e detalhado de todos os elementos que constituem os nossos corpos. Não há parte demasiada pequena ou sem importância que não esteja incluída no registro de Deus. Em Mateus 10:30, Jesus diz-nos: até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. À luz dessa revelação, vemos que há um paralelo íntimo entre o processo original por meio do qual Deus formou o corpo físico do homem e o processo pelo qual ele ressuscitou esse homem, esse corpo da morte. No processo original da formação do corpo do homem, Deus primeiro indicou e preparou os seus diversos elementos materiais quando eles ainda se encontravam na terra. Depois, quando esses elementos indicados se juntaram para constituir o corpo do homem, Deus manteve um relato preciso e cuidadoso de cada parte e de cada membro. Após a morte, o corpo decompôs-se uma vez mais nos seus elementos materiais. Mas Deus, que preordenou os elementos especiais de cada corpo individual, mantém ainda um registro de cada elemento. Depois do momento da ressurreição, pelo seu mesmo poder criativo,
Uma vez mais, reagrupa cada um dos elementos originais e assim reconstitui o mesmo corpo. A única grande diferença é que o processo original da formação do corpo foi aparentemente gradual, enquanto o processo de reconstituição do corpo da ressurreição será instantâneo. Contudo, em relação ao controle supremo e soberano de Deus, tanto do tempo como do espaço, a verdadeira extensão de tempo exigido não tem qualquer significado. Se não aceitarmos esse relato bíblico do destino do corpo do homem, então não temos o direito de falar de uma ressurreição, isto é, de um processo, de um ressurgimento, uma segunda vez. Se os elementos que constituem o corpo do homem na ressurreição não são os mesmos que originalmente constituíam o seu corpo, então não há ligação lógica ou causal entre o primeiro e o segundo corpo. Os dois corpos não estão, de maneira nenhuma, relacionados um com o outro, quer no tempo, quer no espaço. Nesse caso, não poderemos também dizer que Deus ressuscitou ou ergueu o corpo do homem. Em vez disso, teremos de dizer que Deus equipou o espírito do homem com um corpo totalmente novo, sem qualquer ligação com o corpo anterior. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que há uma continuidade direta entre o corpo original do homem e o corpo que ele terá enquanto da ressurreição. A continuidade consiste nisto, que os mesmos elementos materiais que formavam o corpo original, uma vez mais, serão reunidos para formar o corpo da ressurreição. A confirmação dessa verdade maravilhosa encontra-se primeiro e fundamentalmente na ressurreição do próprio Cristo. Quando Jesus primeiro apareceu aos seus discípulos, após a sua ressurreição, eles ficaram assustados, pensando estarem a ver um fantasma, um espírito desencarnado. Contudo, Jesus de imediato os sossegou e deu-lhes uma prova positiva da sua identidade e da realidade do seu corpo, pois em Lucas 24, 39 e 40 diz-lhes: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Aconteceu que nessa ocasião Tomé, um dos discípulos, não estava presente e não quis aceitar o relato do incidente dado pelos outros discípulos. Contudo, em João 20, 27, lemos que uma semana depois, Jesus apareceu de novo aos discípulos, quando Tomé estava também presente, e desta vez dirigiu-se diretamente a Tomé. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Por essas passagens vemos que Jesus teve o cuidado de dar aos seus discípulos a evidência mais indestemível de que após a sua ressurreição tinha um corpo real e que esse corpo era o mesmo que havia sido crucificado. A evidência desse fato detectava-se nas suas mãos, nos pés e no lado que ainda apresentavam as marcas dos pregos e da lança. Em outros aspectos, seu corpo havia passado por certas alterações importantes. Já não estava sujeito às limitações de um corpo mortal nessa presente ordem do mundo. Jesus podia agora aparecer e desaparecer à sua vontade. Podia entrar numa sala fechada, podia passar da terra ao céu. Contudo, com o devido respeito por essas alterações, continuava em outros aspectos a seu mesmo corpo que havia sido crucificado. Mais ainda, Jesus também prometeu aos seus discípulos que os seus corpos ressuscitariam da mesma maneira que o seu.
Em Lucas 21, Jesus primeiro alerta os discípulos para a grande oposição e perseguição que os aguardava. Em particular, avisa-os de que alguns deles seriam mesmo condenados à morte. No entanto, continuou a prometer-lhes claramente a ressurreição dos seus corpos. Esse alerta e a promessa que se lhe seguiu encontram-se registrados em Lucas 21, 16 a 18. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Note-se cuidadosamente o que Jesus diz aqui. Os discípulos serão odiados, perseguidos, mortos. No entanto, no fim, nenhum único cabelo da sua cabeça se perderá. Isso não se refere à preservação intacta dos seus corpos físicos nessa vida. Em muitos casos, sabemos que os cristãos primitivos, bem como os de épocas posteriores, foram queimados, sofreram morte violenta, mutilações e outros processos que lhe diminuíram e destruíram os corpos físicos. Portanto, a promessa de cada cabelo ser perfeitamente preservado não se refere a esta vida presente, mas à ressurreição dos seus corpos de entre os mortos. Na ressurreição, cada elemento e membro dos seus corpos físicos originais, pré-ordenados, numerados e registrados por Deus, serão pela onipotência de Deus uma vez mais reunidos e reconstituídos. Um corpo perfeito, um corpo glorificado, mas ainda o mesmo corpo que tinha previamente sofrido a morte e a decomposição. Tal é o quadro que a Bíblia apresenta da ressurreição do corpo do homem, maravilhoso na sua revelação da sabedoria, conhecimento e poder ilimitados de Deus. No entanto, perfeitamente consistente com a lógica e com os princípios da Escritura. Graças a meu bom Pai, apesar da resistência de um peso aqui para fazer essa gravação, consegui chegar, Senhor, com a Tua ajuda, com a ajuda do Teu Santo Espírito. Que nós possamos, Senhor, caminhar debaixo da Tua unção, da unção do Teu Espírito Santo, do senhorio do Espírito Santo, e sob a luz da Tua Palavra, porque ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, para que nós cheguemos e alcancemos o prêmio da boa-aventurança e cheguemos lá ao encontro tão esperado do nosso pai Abraão, todos os apóstolos, todos os santos que foram mortos, e especialmente para o abraço do nosso Senhor, que estará lá de braços abertos, nos esperando. Aqui eu fecho os meus olhos e já contemplo Jesus de braços abertos, nos esperando lá. Você, eu e a festa que terá lá. Então, Senhor, louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por ser a lâmpada para os meus pés, para os nossos pés. Obrigada, Deus, pela Tua proteção, Tua amizade, Teu amor, Tua benignidade, Teu perdão, Tua compaixão. Obrigada, Jesus, pelo Teu sangue, por derramar o Teu sangue, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigada, Jesus, por ter descido ao inferno, ao Sheol, e feito proclamações lá, e depois voltado, ressuscitado, e está vivo e reinar. Obrigada por ser meu legislador, meu salvador, meu rei, e o rei vive. O rei reina e o rei está às portas. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Irmão, é tempo de arrependimento. O reino de Deus está próximo, irmão.
Jesus está às portas. Então, irmão, é tempo de arrependimento e sabermos que vamos para um lugar especial, encontrar o nosso pai Abraão, todos esses santos e o nosso glorioso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a comunhão do Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém, graças a Deus. Audiolivro Os Alicerces da Fé Cristã, volume 3, capítulo 4, a ressurreição predita no Antigo Testamento. Continuaremos agora a que a promessa divina da ressurreição manifesta-se continuamente em toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Em 1 Coríntios 15:4, Paulo faz a seguinte afirmação relativa ao sepultamento e ressurreição de Cristo. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tenha-se em mente que na época em que Paulo escreveu essas palavras, as únicas escrituras completas e conhecidas como tal eram as do Antigo Testamento. Consequentemente, quando Paulo diz aqui que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, quer dizer que a ressurreição de Cristo foi um cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento. Mais ainda, Paulo refere-se às Escrituras do Antigo Testamento como sendo a autoridade primeira e básica da doutrina da ressurreição. Depois continua a citar as evidências de homens ainda vivos naquela época, que haviam sido testemunhas oculares do Cristo ressurreto. Contudo, na apresentação que Paulo faz dessa doutrina, a evidência de testemunhas oculares contemporânea é secundária à das Escrituras do Antigo Testamento. Consideremos, assim, algumas das principais passagens do Antigo Testamento que profeticamente revelam a ressurreição. Os Salmos. No capítulo anterior, já mostramos que no Salmo 16, 18 a 11, há uma clara promessa do sepultamento e ressurreição de Cristo. Realçamos que, embora esses versículos fossem escritos na primeira pessoa por Davi, realmente não se lhe aplicavam, mas antes à descendência prometida de Davi, o Messias, Jesus Cristo, e que assim são aplicadas no Novo Testamento a Cristo, tanto por Pedro como por Paulo. No Salmo 71, 20 a 21, uma passagem semelhante apresenta profeticamente a ressurreição de Cristo. Davi está aqui a falar diretamente a Deus e diz: Tu que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida e me tirarás dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Essa passagem é outro exemplo da profecia messiânica, ou seja, as palavras são pronunciadas na primeira pessoa por Davi. No entanto, não se lhe aplicam, mas sim à descendência prometida de Davi, o Messias, Jesus. Entendida assim, esta passagem estabelece profeticamente 5 estágios sucessivos pelos quais Cristo devia passar para realizar a sua expiação pelo pecado do homem. Esses estágios podem ser assim sumarizados. Primeiro, muitos males e angústias, isto é, a rejeição, o sofrimento, a crucificação de Cristo. Segundo, Cristo tinha de descer aos abismos da terra, isto é, ao Sheol, o Hades, o lugar dos espíritos dos mortos. Terceiro, a Cristo seria dada ainda a vida, isto é, viveria de novo. Quarto, Cristo seria tirado dos abismos do Sheol, isto é, a ressurreição de Cristo. Quinto, após a ressurreição de Cristo, a sua grandeza seria aumentada e ele seria confortado, ou seja, restaurado uma vez mais à sua posição de comunhão e de suprema autoridade à destra de Deus Pai. O tempo e o espaço não são suficientes para citar as muitas passagens do Novo Testamento que confirmam que essa profecia foi exata e cabalmente cumprida na experiência de Cristo. Contudo, as 2 passagens do Antigo Testamento já examinadas, dos Salmos 16 e 17, referem-se fundamentalmente à ressurreição do próprio Cristo como Messias. Examinemos agora outras passagens do Antigo Testamento que predizem a ressurreição de outras pessoas além de Cristo. Gênesis. Comecemos por considerar uma das promessas feitas por Deus a Abraão.
em Gênesis 17:8. E eu te darei a ti e a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Há 2 pontos importantes a realçar na promessa feita aqui por Deus a Abraão, relativa à posse da terra de Canaã. Primeiro que tudo, a ordem da posse é importante. Deus diz: te darei a ti e a tua semente depois de ti. Ou seja, seria Abraão em pessoa possuir primeiro a terra e depois os seus descendentes. Segundo, a extensão e duração da posse são importantes. Deus diz: toda a terra de Canaã em perpétua possessão. Essa promessa não pode ser cumprida por qualquer ocupação da terra que seja parcial ou temporária. O seu cumprimento exige uma posse completa e permanente de toda a terra. É, porém, evidente que até agora essa promessa de Deus a Abraão nunca foi realizada. A única parte da terra que Abraão, em pessoa, até agora recebeu por posse permanente foi apenas o espaço suficiente para ser sepultado, ou seja, a sua sepultura na cova de Macpelá, no campo de Efron, o Hitita, perto de Hebrom. Quanto à semente de Abraão, a nação de Israel até agora exerceu uma ocupação temporária ou parcial da terra, mas nunca conheceu a posse completa e permanente aqui prometida por Deus. No presente, o Estado de Israel agarra-se tenazmente face a todo tipo de oposição a uma área que é uma pequena fração de posse total prometida por Deus. Mesmo se, nos anos vindouros, Israel continuasse a alargar sua área de ocupação até obter o controle de toda a terra que Deus lhes prometeu, isso não constituiria ainda um cumprimento completo das promessas original de Deus a Abraão, que foi: a ti e a tua descendência depois de ti. Ou seja, Abraão em pessoa deve primeiro gozar a posse de toda a terra e depois os seus descendentes que lhe seguiram. Assim, esta promessa de Deus não pode desassociar-se da ressurreição para poder ser cumprida. A caverna de Macpela tem primeiro de entregar os seus mortos. O próprio Abraão tem de ressuscitar. Só dessa maneira pode entrar na posse total da terra em que jaz agora enterrado. Se não há ressurreição, então a promessa de Deus a Abraão jamais poderá ser cumprida. A promessa de Deus feita aqui a Abraão assume e depende da ressurreição. Portanto, descobrimos que essa promessa a Abraão relativa à posse eterna da terra de Canaã inclui em si a promessa da própria ressurreição de Abraão de entre os mortos. E dessa maneira, a verdade da ressurreição já vem revelada em Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, Job. Analisemos agora outro livro do Antigo Testamento ao qual, em geral, é atribuída uma data muito antiga, isto é, o livro de Job. No meio de indescritíveis aflições e sofrimentos, quando no seu futuro terreno parecia não haver qualquer raio de esperança, Jó faz uma espantosa confissão de fé relativa ao destino eterno da sua alma e à ressurreição do seu corpo. Em Jó 19, 25 a 27, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros. A linguagem de Jó é tão firme e tão carregada de significado que é difícil arranjar qualquer tradução que adequadamente transmita em si a força plena do original. Eis uma tradução alternativa da seção central da passagem atrás citada. Depois acordarei, embora este corpo esteja destruído, e na minha carne verei a Deus. Seja qual for a tradução que preferirmos, certos fatos dessa passagem permanecem com absoluta clareza. Jó sabe que o seu corpo físico sofrerá o processo de decomposição. No entanto, anseia por um período no fim dos tempos, quando de novo se revestirá de um corpo de carne e quando aparecerá neste corpo na presença direta de Deus. Essa certeza de Jó baseia-se na vida daquele a quem ele chama meu Redentor. Assim, toda a passagem é uma clara antecipação da ressurreição final do corpo de Jó, tornada possível através da ressurreição do Redentor Jesus Cristo. Isaías. Podemos referir agora o profeta Isaías, que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo. Em Isaías 26:19, o profeta faz uma confissão de fé na ressurreição, algo semelhante à de Jó. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai,
os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Isaías fala do seu próprio corpo morto a erguer-se do pó, e juntamente com isso associa um grupo a que ele chama, no princípio do versículo, os teus mortos. E de novo, de um modo mais genérico, no final do versículo, os mortos. É evidente que Isaías contempla uma ressurreição geral de muitos, senão de todos os mortos. É uma perspectiva que traz alegria àqueles que com isso se preocupam, pois Isaías diz: despertai e exultai, os que habitais no pó. Parece, portanto, que a mensagem de Isaías se dirige fundamentalmente aos justos mortos que pela ressurreição receberão seu galardão eterno e final. Concordando com as conclusões a que já chegamos nos estudos anteriores, vemos que Isaías encara a ressurreição como afetando os que habitam no pó. O quadro que ele apresenta é o de cadáveres de homens erguendo-se ou acordando do seu sono no pó. Isaías também retrata o poder sobrenatural que efetuará a ressurreição como orvalho, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. É um quadro de sementes secas jazendo enterradas no pó, e exigindo umidade para que elas germinem e despontem. Esta umidade é fornecida pelo orvalho descendo sobre elas. Em muitas passagens da Escritura, o orvalho, como a chuva, é uma figura da operação do Espírito Santo. Assim, Isaías prevê que a ressurreição dos cadáveres dos crentes será efetuada através do poder do Espírito Santo. Isso é confirmado por Paulo em Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Paulo declara que o mesmo poder do Espírito Santo que ergueu do túmulo o cadáver de Jesus, erguerá também os cadáveres de todos os que creem em Jesus e que são revestidos pelo Espírito Santo. Daniel, uma outra profecia importante do Antigo Testamento que fala da ressurreição e que consideraremos, encontra-se em Daniel 12, 1-3. Estes versículos são parte de uma extensa revelação profética relativa aos últimos dias, dada a Daniel pelo anjo Gabriel, que ele foi enviado por Deus com esse propósito especial. Essa parte da revelação, que lida especificamente com a ressurreição, diz o seguinte: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. A primeira parte dessa revelação refere-se especificamente ao povo de Daniel, Israel, e fala de um tempo de tribulação maior do que qualquer outro pelo qual Israel até então passara. Esse é sem dúvida o mesmo tempo de tribulação referido por Jeremias em 37. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livrado dela. Jeremias indica aqui que, embora esse tempo de angústia seja maior do que qualquer outro pelo qual Israel previamente tenha passado, o povo não será destruído, mas salvo dele. Isto concorda com a declaração em Daniel 12:1. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Nesse tempo de grande tribulação, o próprio Deus acabará por intervir e salvar o remanescente de Israel, a quem na sua graça predestinou e preordenou para a salvação. Sem dúvida alguma, esse tempo de angústia de Israel é uma fase importante do período total de intensa angústia destinada a vir sobre o mundo inteiro, e a que o Novo Testamento chama a grande tribulação.
Diretamente associada a este período final de tribulação, há uma profecia da ressurreição, pois Gabriel diz em Daniel 12:2: "E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno." A linguagem usada por Daniel é intimamente paralela à de Isaías. Ambas falam semelhantemente dos que habitam no pó. Ambas falam semelhantemente da ressurreição como um acordar do pó. Contudo, a revelação de Daniel vai mais longe que a de Isaías, pois indica que haverá duas fases distintas da ressurreição, uma para os justos, que entrarão na posse da vida eterna, e outra para os ímpios, que serão condenados à vergonha e ao desprezo eterno. Daniel 12:3 continua e mostra que a recompensa dos justos na ressurreição base-se-á na sua fidelidade em servir a Deus e em fazer conhecida a sua verdade na terra. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Aqui há uma distinção entre os que têm a certeza da salvação das suas almas e os que vão mais além e levam muitos outros também à justiça. Ambos entrarão na glória, mas a glória desses últimos será maior do que a glória dos primeiros. Nessas passagens que consideramos, nota-se que o tema da ressurreição percorre como um fio condutor todo o Antigo Testamento. Os detalhes dessa revelação tornam-se progressivamente mais claros, até que em Daniel nos é dito que a ressurreição está intimamente associada ao período da grande tribulação e que ela ocorrerá em duas fases distintas, uma para os justos e outra para os ímpios. Antes de concluirmos esse estudo das profecias do Antigo Testamento sobre a ressurreição, há um outro ponto de grande interesse e importância que precisamos de abordar. Oséias. Na passagem já citada de 1 Coríntios 15:4, Paulo diz que Cristo ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. O Antigo Testamento não predizia apenas a ressurreição de Cristo, como também que ela ocorreria no terceiro dia. Podemos perguntar onde é que encontramos no Antigo Testamento essa profecia específica de que Cristo ressuscitaria ao terceiro dia. Oséias 6:1-3 fornece a resposta: "Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra." Essa profecia começa com uma promessa de perdão e cura para todos os que se voltarem para o Senhor em fé e arrependimento. Depois, no versículo 2, surge a clara predição da ressurreição ao terceiro dia. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Essa promessa é dada no plural e não no singular. Ele nos ressuscitará e viveremos diante dele. Ou seja, a promessa refere-se não apenas à ressurreição do próprio Cristo, mas também inclui todos os que obedecem à exortação do versículo anterior de se voltarem para Deus em arrependimento e fé. Para compreender as implicações plenas dessa profecia, temos de ir à revelação completa do Evangelho dado por Deus à Igreja através do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Todos os crentes incluídos na ressurreição de Cristo. Em Romanos 6,6, Paulo diz: "O nosso homem velho foi com ele, o Cristo, crucificado." Igualmente em Gálatas 2,20, diz ele: "Estou crucificado com Cristo." Essas e outras passagens semelhantes revelam que, ao fazer expiação pelo pecado do homem, Cristo deliberadamente se identificou com a natureza corrupta e caída do pecador. Morreu a morte do pecador, pagou o castigo do pecador. A partir daqui depende de nós, como pecadores, aceitar pela fé a nossa identificação com Cristo. Ao fazermos isto, descobrimos que estamos identificados com Ele não apenas na sua morte e sepultamento, mas também na sua ressurreição de entre os mortos e na nova vida imortal e ressurreta que Ele agora goza. Este aspecto da nossa identificação com Cristo é realçado por Paulo em Efésios 2, 4-6. "Mas Deus nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele,
isto é, dos mortos, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assim que nos dispusermos pela fé a aceitar a nossa identificação com Cristo na sua morte pelos nossos pecados, descobrimos que estamos também identificados com Ele na sua ressurreição e na sua nova vida vitoriosa no trono de Deus. Entrando através da sua morte, tornamo-nos participantes também da sua ressurreição. Em palavras sucintas mais poderosas, Jesus transmitiu esta mesma verdade aos seus discípulos em João 14,19. Porque eu vivo, vós vivereis também. É isso que a revelação profética nos diz em Oséias 6,2. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Essa profecia revela não apenas que Cristo ia ressuscitar ao terceiro dia, mas também que, segundo o eterno propósito de Deus, no Evangelho, todos os que crescem em Cristo iriam identificar-se com ele na sua ressurreição. A esse respeito, a profecia de Oséias é característica da profecia do Antigo Testamento como um todo, no fato de não apenas predizer um acontecimento que ocorrerá, mas ao mesmo tempo revelar o verdadeiro significado espiritual desse acontecimento e a sua ligação com o inteiro propósito de Deus no Evangelho. Contudo, Oséias também alerta para o fato de esse segredo do propósito de Deus na ressurreição de Cristo ser revelado apenas aos que estão dispostos a procurar a verdade com fé e diligência. Pois ele diz no versículo seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa revelação é somente para os que buscam o conhecimento de Deus, para aqueles que o fazem. Oséias continua: como a alva será a sua saída, isto é, a ressurreição de Cristo dos mortos é tão certa no propósito de Deus como o nascer do sol depois da escuridão da noite. Pode traçar-se um paralelo nítido com a profecia da ressurreição de Cristo em Malaquias 4,2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Mais uma vez assistimos à limitação daqueles a quem será dada a revelação do Cristo ressurreto. Não é para todos os homens, mas para vós que temeis o meu nome. Finalmente, Oséias indica a ressurreição de Cristo será seguida do derramamento do Espírito Santo, pois continua: e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. A chuva aqui é uma figura do derramamento do Espírito Santo, dividido em duas visitações principais, a chuva temporã e a chuva seródia. Num pleno cumprimento desta profecia, o Novo Testamento registra que no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Cristo, a chuva temporã do Espírito Santo começou a cair sobre os discípulos que aguardavam os que tinham procurado o conhecimento do Senhor. Ao analisarmos as profecias do Antigo Testamento sobre a ressurreição dos justos, citadas nesse capítulo, emerge uma característica comum a todas elas. Os santos do Antigo Testamento estão incluídos nelas. Vimos, por exemplo, que a promessa de Deus sobre Canaã, como sendo uma possessão eterna, foi feita a Abraão primeiro, e a sua semente, ou descendente, depois dele. Em Gálatas 3,29, Paulo diz aos cristãos: vós sois descendência de Abraão. A ressurreição desses descendentes de Abraão do Novo Testamento não precederá a do próprio Abraão. Jó disse relativamente a si mesmo: eu sei que o meu Redentor vive, na minha carne verei a Deus. Através da fé no seu Redentor, ansiava participar na ressurreição dos justos. Igualmente em Isaías 26,19, o profeta falou de uma ressurreição jubilosa dos justos mortos, na qual estava incluído: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó. Em Daniel 12,3, Gabriel disse a Daniel que iria haver uma ressurreição, tanto dos justos como dos ímpios. Depois, em Daniel 12,13, o anjo disse-lhe pessoalmente: repousarás no sepulcro e estarás na tua sorte, ressuscitarás no fim dos dias. Claramente, Daniel ia estar incluído na ressurreição dos justos. Na predição de Oséias sobre a ressurreição, ele disse o seguinte, em Oséias 6,2: ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Oséias incluiu-se na ressurreição predita. Para a confirmação do Novo Testamento, podemos ir às palavras de Jesus em Mateus 8,11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus fala dos crentes e de muitas nações e procedências diferentes, reunindo-se na ressurreição com os três patriarcas do Antigo Testamento, Abraão, Isaque e Jacó. Isso indica que os crentes, tanto do Antigo como do Novo Testamento,
participarão na ressurreição dos justos. Todos os que participarem nesta ressurreição têm uma qualificação em comum: fé no sacrifício expiatório de Cristo. Contudo, há uma diferença entre os santos da antiga aliança e os da nova. Sob a antiga aliança, os crentes olhavam para o futuro, através das diversas revelações proféticas, para um sacrifício que ainda não tinha sido oferecido. Sob a nova aliança, os crentes olham para trás, para os fatos históricos da morte e ressurreição de Cristo. Ao longo desses estudos, assumimos como fato assente que a ressurreição dos justos inclui os crentes, os santos, da antiga aliança, bem como da nova aliança. Graças a Deus, Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, por todos os séculos. Obrigada, meu Deus, por esse ensino. Pai amado e querido, que esse ensino possa edificar as nossas vidas, que nós possamos guardar esse ensino, Senhor, no nosso coração e vivenciarmos esse ensino, colocarmos ele em prática na nossa vida. Que nós possamos, Senhor, aprender com Jesus, que Jesus possa ser a nossa rocha, que nós não confiemos no homem, mas somente em Jesus, que é a nossa rocha, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Libertador, o nosso advogado fiel, o nosso sumo sacerdote. Que nós possamos olhar para Jesus e crer que Ele foi o bom pastor que viveu pelas suas ovelhas, o grande pastor que morreu pelas suas ovelhas e o supremo pastor que voltará para as suas ovelhas. Um rei, ele reina, ele vive e ele é nosso rei, o nosso legislador, o nosso salvador. Que ele esteja às portas, porque ele já está às portas. Que ele volte logo, que Jesus volte logo. Essa é a nossa oração. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, que essa possa ser a nossa oração. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Que o amor de Deus, a comunhão do Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém, graças a Deus.